Olá, que bom que você está aqui com a gente de novo para participar desse momento do Toda a gente aí na 4ª temporada e hoje recebendo convidados super especiais. Mas antes da gente começar esse papo, eu sempre convido você a curtir, comentar, dar um like aqui, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você fique recebendo os próximos episódios e sabendo do que a gente está falando por aqui. Mas, de cara, é muito bom ter você e receber meus co-hosts, como sempre. Oi, amigo! Oi, Saudades! Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. E para apresentar o nosso convidado mais do que especial hoje, Ronilson Pacheco. O homem! Que honra! Eu que agradeço estar aqui nessa... É uma nave espacial, né? Essa aqui, né? Você achou? Sentiu? Que bom te receber, muito felizes com o convite. E a gente sempre tem aquela pergunta para abrir os nossos episódios, né? Claro. Quem é você na fila da cantina? Então, eu sou o menino negro na fila da cantina. Na cantina de São Gonçalo, mais especificamente do Porto da Pedra, bairro onde eu nasci, cresci, na escola de samba. Derrubaram a gente do grupo especial esse ano, mas a gente vai voltar. E com uma família que quando eu nasci, né, era umbandista e que gradativamente acompanhei a conversão. Um processo que foi muito interessante, que começou comigo, inclusive, e que aos poucos foi alcançando a família. E que sempre teve muitos sonhos, sempre viu os lugares físicos, né? Inclusive a cantina como um lugar que não era cantina, o bairro que não era o bairro, a rua que não era rua, o mangue que não era mangue, que eu cresci perto do Manguezal. Tipo, essas famílias que tipo, foram as primeiras da rua, tipo uma rua gigantesca com 5 casas, que hoje não tem lugar nem para construir uma horta. Uhum. Então eu cresci numa rua assim, mas então eu tive todos esses espaços, né, de lugares, de ver o mangue. A gente chamava o mangue de Reino das Árvores, eu e meus amigos, que era o lugar que a gente, tipo, era tudo, né? A árvore era nave, era submarino, na época de seca era até o lugar de acampamento. E aí tinha uma coisa de eu montar o prato de comida em casa e levar pro mangue, né, na época de seca. Minha mãe ia lá no mangue me buscar na cabana que eu montei com o maior cuidado, tá ligado? Destruía tudo? Destruía tudo, porque dizia que eu não era porco. Pô, tá comendo no mangue por quê? E tal. Poxa. Aí voltava para casa. Mas enfim, eu sou essa pessoa na fila do pão, um menino negro que se tornou um homem negro, que teve muitas limitações, mas que, enfim, superou também muitas limitações e que isso foi extremamente importante, e sempre com um suporte importante da minha família, que teve mais limitações, meus irmãos tiveram mais limitações do que eu, e conscientemente tentaram me blindar como uma possibilidade de avançar um pouco mais. Perfeito. Bom, eu acho que esse episódio é numa data muito especial, porque marca a 2ª edição do livro Teologia Negra, Sim. sobre o antirracista do espírito, que Matheus trouxe Eu aqui. tenho a primeira edição aqui, Gente, ó, isso aqui, esgotadíssima. ó, tá R$200 já. E tá bastante assinado esse virtual. livro ou não? Pois é, tá caríssimo. Oi? Tá assinado esse livro? Não, eu trouxe pra quê? entendi. Não tá Autógrafo. assinado. Eu Olha comprei, só. ele não tava nem no Brasil, acho que na época. Tava estudando Exato, fora. foi pois um é. livro que foi muito marcante, assim, pra minha história pessoalmente, né? Tava contando pro Matheus que eu fui no lançamento, lá em São verdade, Paulo. São Paulo. A gente tem uma foto junto, eu era só, nossa, meu Deus, Ronilson. Hoje a gente trabalha junto, né? Mas eu voltei com o livro pra casa, minha mãe tava em casa, eu dei pra ela e ela ficou lendo o livro a madrugada inteira. Eu acordei 6 horas pra ir pra escola. E aí minha mãe tava terminando o livro, e ela falou, meu Deus, um livro muito bom, você já leu? Eu não deu tempo, eu cheguei agora com ele, você pegou antes de mim. Mas é isso, é um livro muito bom, que felizmente teve uma 2ª edição, Sim. e que você fala muito sobre a teologia que é forjada no deserto, né? E desse povo que vive o deserto, que fala muito sobre o deserto. Então queria também saber mais sobre essa sua experiência de vida, se você enfrentou esses desertos, né? Você contou um pouco da sua infância. E também como que foi sua trajetória com a igreja e até chegar até aqui, né? E como que a teologia negra foi se descobrindo por aí. Sim. Bom, os desertos foram muitos, né? Com todas as precariedades, né, da vida, do lugar, que eu já dei uma prévia aqui.
Bom, mas a religião sempre teve um papel importante, né? Primeiro, né, obviamente, o lugar de onde eu nasci, uma família, um bandista. Minha mãe tinha um terreiro, né, no quintal e tal. Então é interessante, porque nessas poucas casas que tinham na rua, né, era assim, tinha a minha família e a minha tia, e mais umas 3 casas, tipo, todo mundo tinha uma religião. Minha família umbandista e essas 3 famílias evangélicas. E uma delas tinha uma igreja em casa, uma Assembleia de Deus. Então tinha uma casa que tinha um terreiro e uma casa que tinha... Ponto de pregação, né? Um ponto de pregação. Mas isso é uma coisa que eu sempre destaco. Era muito interessante que eu, obviamente, né, era de criança para pré-adolescente e tal. E os nossos pais, né, os meus pais e os pais dos meus amigos, nunca interferiram, né, na nossa relação de amizade. Então, essa questão da religião nunca pautou a nossa amizade. Então, eles viviam lá em casa, mesmo sabendo que tinha terreiro e tudo e tal. E eu vivia na casa deles. Então, toda essa coisa da amizade, do primeiro amor, né, a filha de um dos pastores, que eu... branca, né? Mas, enfim, colocaram, poxa, queria menina linda e tal, a gente podia namorar, isso nunca aconteceu. Mas toda essa amizade de sair junto, de ir pra festa de bairro, né? De festa junina e tal. Então eles nunca interferiram. Eu sempre achei isso muito, obviamente, hoje em dia eu olho para trás, eu acho muito mais. Então sempre achei isso muito interessante. Então eles nunca interferiram nas nossas amizades, nunca colocaram um limite como não quero que você vá na casa dele porque... E minha mãe também nunca tinha. E assim, inclusive, eu comecei a ir para a igreja, né, entrando nesse lugar, porque eu meio que ficava fazendo uma comparação entre o tipo de interação que eu tinha na minha casa com as pessoas no terreiro. Tinha sessões que eu assistia, tinha sessões que eu não assistia, ou porque minha mãe não gostava, ou porque eu também não gostava. E eu ia muito na igreja com esses amigos que eram evangélicos, e na igreja, vocês todos sabem, né? Festival de cachorro-quente, festival de hambúrguer, festival de teatro. Tem muita coisa. Tem tudo. E então, São Gonçalo é uma das cidades que mais tem igreja também, exatamente. Né? Então tem um evento anual da PIB de São Gonçalo, que sempre foi uma referência, assim, que era o ano que toda essa juventude crente se encontrava, sabe? E vocês imaginam, né? As bandas da época, Rebanhão, Complexo J. Olha só. Então, tudo isso era muito interessante. Então, aí que eu fui fazendo meio que uma migração, sabe? Fui achando mais interessante ficar meio que nesses 2 universos. E um dia, numa das chamadas de batismo e tal, de conversão, eu resolvi optar por ficar, e era na Nova Vida que eu frequentava mais, né? Embora a minha conversão tenha acontecido num congresso da Assembleia de Deus, num CIEP, assim, lá em São Gonçalo. Mas a Nova Vida era a igreja que eu frequentava, e aí eu optei pela Nova Vida, e tipo, minha mãe não fez nenhuma... tá bom, vai e tal. Então eu fiquei nesses mundos, assim, tanto que minha mãe só foi se converter, tipo, 7 anos depois que eu me converti, sabe? E que não tinha nada a ver comigo, foi uma outra coisa de decepção, frustração, outras coisas que ela quis fazer uma virada, e ela se converteu, e aí ela veio me procurar que ela queria, tipo, mudar e tal. Nunca foi uma coisa de proselitismo. Tinha um outro embate, assim, mas nada significativo. Então, minha entrada na igreja começou assim, uma igreja, vocês sabem, né, pentecostal, Nova Vida, uma igreja pentecostal da segunda onda, né, pré-neopentecostal. Então eu fiquei ali, mas eu fiquei ali tipo 1 ano, 1 ano e meio. Depois eu fui para a comunidade S8, que eu não sei se vocês conhecem, mas enfim, uma igreja que é muito referencial, né, no campo evangélico, tal, sobretudo no campo da música, né, que vem formada por essa galera que veio do movimento hippie, né, inspirado pelos hippies nos Estados Unidos que se convertiam, e tinha muita influência aqui no Brasil. Surgiu no final da década de 70, tem uma história muito interessante, né, 5 discos muito antológicos, meio que mudou a ideia de louvor, né, no Brasil, com louvores que faziam muito semelhante ao rock progressivo dos Estados Unidos e tal. Então isso era meados dos anos 90, assim, né, na virada ali, 94 para 95, bem meados mesmo. Eu comecei a ir para S8, e é a igreja que eu fiquei quase 20 anos, né? A igreja que me forjou ali, realmente criei essas relações afetivas,
enfim, todo esse universo de igreja, missionário, tudo passou por ali. Toda a minha formação, né, evangélica, pentecostal passou por ali. Até o momento em que comecei a fazer um movimento assim, meio que de migração, depois que eu conheci algumas pessoas mais ligadas à missão integral, né? Então foi meio que um corte assim, e eu sempre tive uma vida muito ativa por causa dos movimentos sociais, que era uma coisa que eu não misturava também, né? Mas você sempre foi de movimento social? Desde... Sempre é muita coisa, né? Sempre é muito... Mas já há bastante tempo, mas era uma coisa que eu não misturava com o universo evangélico, assim, né? E veio antes de você ser evangélico, né? Veio antes de ser, ou se assumir como evangélico, né? Porque eu me converti muito cedo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante, porque desde muito cedo eu sempre tive uma inclinação para questões sociais. Tipo, na minha escola, nem sei mais como seria hoje, né? Tipo, primária, sei lá. Mas, enfim, vamos colocar aí, na 7ª série, eu tinha, sei lá, 16 anos, entre 15 e 17, que eu não sei exatamente, mas eu montei um grupo na escola que dava palestras sobre AIDS e juventude. Então, era muito novo. Então, a escola fez uma premiação de organizações que os alunos montavam, e tipo, o grupo que eu tinha montado ganhou, a gente fez uma viagem para São Paulo, na época que a AIDS era, né, o que era, né, tipo, era uma sentença de morte e tal. Então, eu conheci a mãe do Cazuza, por exemplo, muito novinho, foi a primeira grande celebridade num evento que eu lembro até hoje, na Universidade Cândido Mendes, que ela veio, né, falar, e tipo, eu tinha acabado de montar, e ela ficou super impressionada, que era uma galera muito nova. Tipo, com 16 anos eu quis fazer uma conferência em São Gonçalo. Eu lembro até hoje, chamava Brasil, a estrela contraditória do terceiro mundo. Caraca, isso! Gente, muito revolucionário. Com 16 anos. E eu convidei o Simon Schwartz, que era presidente do IBGE na época. E, tipo, eu liguei de orelhão. Que ousado. A secretária agendou e tal. Quando eu cheguei lá, ela falou, não, como assim? Você quer o quê com o doutor Simon? Não, eu liguei, estou organizando uma conferência em São Gonçalo. Você que está organizando? Você que está fazendo? Falei, Aí ela ficou super surpresa, assim, foi lá e me recebeu. Tipo, e recentemente a gente se encontrou por alguma ocasião na Fundação FHC, e eu contei e falei, pô, eu lembro dessa história, porque era uma coisa de São Gonçalo marcando. Era uma coisa de São Gonçalo, um menino muito novo. Eu falei, era eu e tal. Foi a primeira vez que a gente se encontrou no evento. Então, tudo isso para dizer que, então, eu sempre associei isso, mas nunca misturei com a questão evangélica. E a partir da S8, eu começo a criar encontros que, tipo, transitava essa gente. Então, tinha gente desse universo pentecostal, né, apocalíptico, roqueiro, underground, que eu sempre tive um trânsito, né, nesse universo. Eu sou aquele cara que uma vez por ano assiste Guns N' Roses live em Japão, até hoje, live em Tóquio. Então, Ronilson Pacheco é roqueiro. Não sou mais, mas acho que essa essência não está perdida. Faz parte do Ronilson. Está Então, eu sempre tive esse trânsito. E aí eu juntei, tipo, o encontro que a gente fazia, que hoje se chama Ajuntamento das Tribos, que eu ajudei a criar e tal. Então era uma coisa que era muito desse universo underground, bem pentecostal, evangélico, né, uma semente do bolsonarismo, assim, bem alternativa, que não tinha espaço, tal, enfim, naquela ocasião. Agora que eu vi que, tipo, no ar, né? As pessoas vão ver isso aí. Mas, enfim, tinha uma semente ali, mas, ao mesmo tempo, e eu consegui juntar com uma galera que não transitava muito nesse universo, tipo o Gedeon, sabe? Eu conheço o Gedeon Alencar, né, para quem não sabe, um sociólogo importante, estuda pentecostalismo, é da Igreja Bethesda, do Ricardo Gondim. Eu conheço o Gedeon, vai fazer 20 anos ano que vem. E por causa porque em 2005 foi a primeira vez que eu levei o Gedeon. Então tinha todos essas coisas, foram meio que sempre paralelas. Eu acho que a partir de 2010 eu junto as duas coisas, né? Junto
eu entrei pro Fale, né? Fiz parte do Fale durante muito tempo, sobretudo no Fale Rio de Janeiro, toda aquela relação com o Conjuve, as cadeiras que o Fale tinha no Conjuve, etc. Conselho Nacional de Juventude. Eu conheci o Ronilson, conheci você bem nessa época da Rede Falha, assim, indo em encontros que já eram evangélicos, mas que tinham essa pegada tanto da missão integral, quanto desse desejo pelo movimento social nesse espaço da igreja. Assim. Então tinha muito essa relação, e eu acho que a partir de 2009, 2010, eu meio que junto essas... 2008, junto essas duas coisas. Mas eu sempre falo 2010, aí para fechar, pelo menos essa parte, que acho que se mistura, né? Eu posso ser repetitivo também. Mas eu guardo muito 2010, porque eu acho que a virada de 2009 e 2010 é o momento que eu entro no campo da teologia negra, e muito pela influência e amizade com o Raiz André, né? Com o André Guimarães, que é a primeira pessoa que me dá um livro do James Cone, Deus dos Oprimidos, e aí eu começo a ler, e aí começa a virar uma chave, e aí eu junto a última peça que faltava encaixar, que é a questão do movimento negro. Ainda que tivesse um ativismo social muito forte, a questão racial e movimento negro, eu ainda continuava mantendo muito distante. E acho que foi na amizade e na aproximação com o Reis que eu meio que junto as duas coisas e leio James Cone, e aquilo nunca mais saiu. Chegamos na teologia negra, mas eu queria fazer 2 apontamentos assim da sua fala. A primeira é que isso que você fala da experiência de amizade, onde os seus pais não interferiam e os pais dos amigos não interferiam na infância, né, apesar da diferença de religião, é uma coisa que a gente já conversou aqui, inclusive no papo com Léo Matrapilha e Débora Morim. Se você ainda não assistiu esse episódio, tá aqui o link para você ir lá e acompanhar essa história, que é muito parecida com isso que você falou, né? Nas periferias do Brasil, as pessoas não estão tão radicalizadas nesse ponto, né? Ali, total. Essa rede é que se ajuda, né, que vai se complementando. E a outra coisa a gente vai chegar na teologia, mas é pela cultura que rola esse encontro, né? Rebanhão, você citou, né? Tipo, a música, os encontros, que é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui também nesses papos, né? Como a cultura aproxima as pessoas desse ambiente da igreja, dessa vivência. Não, super. Todos esses eventos musicais, esse universo, assim... eu acho que isso vale um livro, assim, sabe? Não sou eu que escreveria, mas eu acho que vale um livro, assim, porque esse universo underground cristão, né? Eu até hoje tenho muita curiosidade, assim, de entender as rupturas, assim, sabe? Porque era um movimento, era uma coisa muito fecunda e, tipo, muito movimentada, inclusive toda a conexão internacional, sei lá, no início da década de 90, ou meados da década de 90, você tinha, sei lá, pessoas como o Sandro Baggio, ou o pastor Fábio, né, Fábio de Carvalho, que era de Belo Horizonte, da Caverna de Adulão, que meio que, vou colocar aqui entre aspas, né, traficava, sabe, fitas cassete e revistas internacionais de bandas, né, isso é ridículo, né, de white metal, né, dos Estados Unidos. Isso é muito bom. De white metal, né, dos Estados Unidos e tal. Então a gente tinha muitos encontros e eram sempre muito cheios e era uma coisa diversa, assim. Então era uma coisa muito fecunda e era realmente underground, porque era realmente abaixo, assim, sabe, da margem, né, do que era o universo evangélico e tal. Todos os encontros, pops, as juventudes, todo tipo de juventude, né, evangélico, obviamente. E você tinha todo esse movimento, assim, e como, de repente, isso realmente foi meio que se esfacelando, e eu acho que o bolsonarismo tem muito a ver com isso, né? Tanto no campo social, você pensa, por exemplo, o Relas, que foi um lugar que eu cresci também, né? E aprendi muita coisa, frequentava, como nunca mais foi o mesmo, assim, gradativamente, né? Muitas divisões, muitas distinções e tal. Aqui estou fazendo bem como constatação, nem fazendo um juízo de valor e tal. Mas esfacelou completamente um movimento que era extremamente importante, que foi importante no Lula 1 e 2, né, como suporte, uma contribuição evangélica social importante e tal, e no campo underground também, né, como essa que a gente brincava de chamar de conservadores tatuados, né, como meio que estava tudo ali de alguma forma, e você teve meio que um gatilho, né, político e moral, assim, que meio que foi empurrando, assim, tipo, distanciando, ficou meio que inconciliável.
Então é um universo que eu ainda tenho muito interesse, assim, sabe, de olhar e ver, cara, como a coisa virou de uma maneira tão assustadora. Você simplesmente alugou um triplex na minha cabeça. Porque eu sou do Centro-Oeste. E esse rock underground brasileiro, gospel, foi o que chegou muito lá na minha cidade. E na minha família... Você é da onde? De Cuiabá, Mato Grosso. Mas morei 12 anos em Goiânia também. E aí... Você descreveu a minha vida, a minha família. Você porque lá de Goiânia família. Tinha um cara, Alberto Calafate, que era um pastor e tal, que era meio que a referência do Centro-Oeste, assim. Eu nem sei o que eu falo aqui, porque tá tão forte na minha cabeça agora essa lembrança de, tipo assim, eu tenho um tio... a minha família é toda de músicos, e aí os meus tios, eu tinha alguns tios das duas famílias, que eram desse rock mais underground, que minha família falava que estava desviado, era um negócio bizarro, a gente não podia conversar, assim, era uma coisa meio estranha, assim, meu tio era tratado de uma forma diferente, porque ele era considerado desviado, porque ele ouvia esse tipo de música, e aí, ao mesmo tempo que não, né, porque ele era... Enfim, muitas coisas que a gente não vai abrir aqui, que é coisa da minha família. Mas é o Novas dos anos 90, essa galera. Dos anos 90, é isso. Mas aí, você falando, me fez pensar numa volta que esse ciclo deu e que eu vi isso de novo nos anos 2000. E aí, já com uma coisa do rock americano de novo, né? E aí, com aquelas outras bandas POD, Sweetful, essa outra galerinha, 2010? 10, por aí. Que voltou esse ciclo, Ronilson. Eu consigo ver o mesmo comportamento de novo. E aí, essas pessoas têm o mesmo perfil das pessoas dessa época da década de 90. E todas elas reproduzem o mesmo pensamento hoje, assim. E realmente, assim, qual é a explicação disso, né? Tô muito chocada aqui. Pois é, eu era da outra ponta do Rio e eu fiquei pensando, galera da Zona Oeste aí do Rio de Janeiro vai lembrar do Gai Missões Urbanas, que era com o pastor Marcão na época, que era total. A coisa mais revolucionária do mundo. Quando o Marcão ia na minha igreja ou por qualquer lugar perto, era tipo assim, gente, sem brincadeira, eu tô arrepiado falando isso, 150 negros de preto, chegando na igreja, era aquela coisa assim, quem é essa galera crente que pode fazer isso, que anda assim, que ouve rock, era São Basílio? Igreja Batista do Parque São Basílio. Eu falei lá umas 3 vezes com o Marcão. Pois é. Muito doido. Conheço vários pastores que eram roqueiros. Tinham bandas de rock, assim, vários pastores. Que doido, né? Você nos levou pra outro momento da história aqui que a gente tava guardado. Aí a gente vai perguntar agora a pergunta que a gente quer fazer, né? O que é teologia negra? Explica pra gente, não pra gente só, né? Todo mundo que tá aqui, que tem essa curiosidade, que ainda não entendeu o conceito de teologia negra. E o conceito é ótimo, mas o que é isso, assim? Explica pra gente. Sim. Teologia negra é uma teologia construída a partir da perspectiva do olhar das elaborações do povo negro, né? Isso é um resumo que diz muita coisa importante. Que é construído a partir das experiências do povo negro, que está olhando muito e a partir de todos os efeitos causados pela escravidão para o povo negro, né? Em especial para o continente africano. E aqui é importante enfatizar que a escravidão pensada na perspectiva a partir da modernidade, isso é muito importante, né? Eu sempre enfatizo isso, porque é muito comum as pessoas falarem que a escravidão sempre existiu. Sempre aconteceu a escravidão. Na Grécia Antiga tinha escravidão e tal. Então é importante enfatizar que a teologia negra está olhando para a escravidão a partir da modernidade, que é completamente diferente do que é a escravidão em qualquer outra parte do momento. Está falando de escravidão como um elemento fundamental para a construção da estrutura daquilo que a gente conhece como o capitalismo da sociedade ocidental, né? Como produto, como uma economia que é extremamente importante. Não é um vencedor de guerra que faz o outro como escravo, não é uma troca, não é um comércio, uma engrenagem central para a consolidação do capitalismo, né, do mercantilismo moderno e do capitalismo como algo fundamental do Ocidente, que forma grande parte das nações do Ocidente, né? O imperialismo do século XIX é devedor dessa estrutura da modernidade, que é devedora da escravidão, né? Sem colonização e escravidão não tinha isso, né? Holanda não era Holanda, Suíça não era Suíça, França não era França, Alemanha não era Alemanha, assim por diante. E, obviamente, Inglaterra não era Inglaterra,
e assim por diante. Então, a teologia negra é uma teologia pensada a partir da experiência e da perspectiva do povo negro, que também está fazendo um contraponto e um enfrentamento de uma teologia que se coloca como universal, né? De uma teologia que se coloca como a teologia não tem um lugar, não tem uma história, não tem um chão. A teologia é a teologia, porque a teologia fala de Deus, e Deus é Deus, e é tudo universal, e ela dá conta de tudo, e a teologia negra está dizendo que não. Né, que a teologia, toda a teologia, inclusive a teologia negra, toda a teologia, ela é a partir de um lugar. A teologia é feita por pessoas, não é feita por Deus. São pessoas falando sobre Deus e ela está inserida dentro de uma disputa que é sobre quem tem direito de falar sobre Deus e definir sobre quem é Deus. Né? Inclusive a partir das Escrituras. Não é eu estou falando a partir das Escrituras e você não está. Nós estamos falando a partir das Escrituras. Então, meu irmão, amadurece, vamos abrir a Escritura e vamos falar aqui, porque eu também estou. Entendeu? A Escritura não é sua. Você está me dizendo que o Deus que você está falando é a partir da Escritura, eu também estou falando. E como é que fica? Então, a teologia negra é isso, né? Pensada a partir da experiência e da perspectiva e das elaborações do povo negro, que viu nas Escrituras, que viu nos Evangelhos, que viu no Antigo Testamento, que viu nos profetas, que viu na territorialidade da Bíblia, o que é extremamente importante, um papel e um protagonismo extremamente importante do continente africano e do povo negro. Né? Então a teologia negra não está disputando o epiderme de Jesus, a gente pode até fazer, que é uma perda de tempo, mas a gente faz também, e não está disputando centralidade com a Europa. Né? Não é para trocar a centralidade da Europa, não é para dizer Jesus, né, a Escritura e Jesus e Deus não é da Europa, é do continente africano. É só para dizer assim, tudo que vocês montaram, vocês tornaram invisível o que é evidente e extremamente importante, né? Nas Escrituras, na Bíblia e nos Evangelhos, que é o lugar do continente africano e do povo negro. Ou seja, tem personagens africanos aí, tem territórios africanos aí, tem civilizações africanas aí, e elas também pautam como a Escritura é lida, né? A cultura que está na Bíblia, que está nas Escrituras, etc. Então a teologia negra é isso. Dentro dessa ideia de que a teologia negra, uma teologia elaborada e construída a partir das experiências e da perspectiva do povo negro, está toda essa história de dizer que a teologia é construída por pessoas e a história e território dessas pessoas faz diferença. A primeira vez que eu imaginei Abraão como negro foi lendo seu livro. E foi... assim, minha mente foi do tipo... Ele é um ancestral. E aí eu falei, caraca, como eu nunca pensei nesse cara como um homem negro. Né? Assim, como um ancestral negro dessa nossa história. Isso que você falou agora me remeteu a isso. E eu ia perguntar também o que isso tem a ver com São Gonçalo e com o povo negro brasileiro. E com o povo negro brasileiro. Como é que essa teologia se relaciona com, sei lá, as pessoas evangélicas negras de hoje? Não, eu acho que tem tudo a ver, sobretudo porque ela é uma intervenção, uma desconstrução de um olhar teológico que inclui as pessoas negras dentro de um formato universalista, né, que na filosofia eles chamam do transparente, né, que é branco e europeu. E isso inclui São Gonçalo, isso inclui Salvador, isso inclui Jacarezinho, inclui todo esse lugar marginal onde as pessoas são pensadas a partir dessa perspectiva, né, branca, europeia, desse Deus branco, europeu, que as pessoas têm muita resistência de reconhecer, mas é isso, né? Obviamente, quando você fala, Deus não tem cor, não, tudo bem, eu também acho que Deus não tem, mas por um acaso, todas as vezes em que ele foi reproduzido, imaginado, descrito, por um acaso ele sempre foi branco. Né? Você não tem nada que seja grandioso, que não seja marginal, que não tenha sido atacado, onde Deus é uma mulher, onde Deus é gay, onde Deus é negro, onde Deus é indígena. Tudo isso é propositadamente marginal. Pode fazer aí, mas é um folclore, sabe? Agora, a gente sempre lidou com a reprodução do Deus branco e estava tudo bem, entendeu? Que vai dos quadros dos grandes artistas da modernidade aos trapalhões. O céu, né, era sempre aquela fumacinha de gelo seco e Deus sempre... Um velho branco. Um velho branco em qualquer ocasião. Então, tem a ver com São Gonçalo, tem a ver com a vida das negras, a partir do momento em que ela é uma desconstrução desse olhar para dizer que a vida dessas pessoas, as experiências, a história, a ancestralidade, a origem, né? A origem pensando na perspectiva de ancestralidade, obviamente, dessas pessoas
é a partir de um lugar onde Deus também está. Né? Em outras palavras, o continente africano não é amaldiçoado, não é uma casa de demônios, não é dessa marca que atravessa, inclusive, as pessoas evangélicas. Né? A gente lida com isso. Né? Ser um bom evangélico é se aproximar dentro dessa cordialidade europeia, né? Dentro desse civilizacionismo europeu, né? Que isso é feito ali nesse preconceito, nesse racismo intra-evangélico. Né? A ideia de um culto racional, que é aquele culto bem presbiteriano, raiz, assim, sabe? Todo mundo sentadinho, ninguém bate palma, bem racional. Faz louvor, não tem grita, bateria, não grita, não tem bateria, nada atrapalha, aquela coisa assim. Ao passo que, né, o culto pentecostal, aquele escândalo, aquela maluquice, grita, roda, pula. Tem uma escala imaginária aí, né? Uma escala que nesses dois polos estão o que está mais perto da Europa e o que está mais perto do continente africano, obviamente. Né? Então, quanto mais próximo do continente africano, e desse tribalismo, desse primitivismo, mais marginal é. O ideal é que você se aproxime o mais possível. Então, se você não pode mudar a cor da sua pele, né? Como aquele versículo que diz que pode o leopardo mudar as suas manchas, não pode. Pode um homem negro mudar as suas manchas, a sua pele, também não pode. Então você se aproxima a partir do comportamento, né? Você se torna branco comportamentalmente, né? Bem educado, bem posicionado, bem quieto, não grita, né? Você raspa o cabelo, não inventa nada que fuja dessa lógica que né? Eu cresci com isso, né? Meu cabelo crescia tipo 2 centímetros, corta o cabelo de mendigo, não sei o quê, porque você tem ali porque imaginariamente está dentro dessa escala. Então tem a ver nesse sentido, sabe? Tem a ver com as perseguições à religião de matriz africana, que está pautada por essa, né, teologia que vai demonizar o continente africano e tudo que vem do continente africano. Não que é óbvio que a religião de matriz africana tem contradições como a religião evangélica tem, que é a religião, com suas contradições, não tem... que tem os usos também, para o bem, para o mal, tá tudo certo, que é dentro do que é da realidade da religiosidade. O que não faz nenhum sentido é você imaginar que essa religião especificamente, por estar fora desse polo, dessa escala europeia, ela ser demonizada como, né, como a origem do mal, né, o continente africano como a origem do mal. Então tem a ver nesse sentido, sabe? A teologia negra fala muito para minha família, fala muito para São Gonçalo, fala muito para Salvador, fala muito para esses lugares onde as pessoas negras estão muito bem na sua espiritualidade, na sua religiosidade, está tudo ótimo, mas o background, o arcabouço teológico dizendo que a ancestralidade, né, dela e dos seus pares, do seu vizinho, ela está entregue ao diabo por uma razão, né? Que por alguma razão ela está conectada com esse lugar, com esse continente, com essa história. Caraca, só uma palhinha de tudo que tem pra você ler aqui. Aqui não, né? Que esse aqui é meu e se você quiser, você vai precisar adquirir aí pra saber mais. Com capa nova e tudo. Pois nem é esse aqui. Eu acho que eu vou precisar de um novo, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre a sua escrita, né? Uhum. Eu acompanho o Ronilson. Bom, quem te lê hoje no UOL, né? Nos grandes veículos, não sabe que tudo começou no Facebook. Tudo começou no Facebook. Tudo começou no Facebook. Eita, como tretava, né, amigo? Nossa. Numa época que dava uma treta e todo mundo mandava mensagem, vai lá ver o que ele escreveu. Era tipo isso, assim. E aí eu queria fazer 2 perguntas. O que tem de novo, né, desse primeiro pro segundo livro? O que mudou? Uhum. E como que é esse processo da escrita para você, né? Como que funciona isso, né? De escrever um livro e de, através dos seus textos, expressar não só a sua teologia, mas as suas ideias. Uhum. Bom, primeiro com relação ao livro especificamente... O único elemento novo foi eu fiz uma nova apresentação. O livro está exatamente como foi da primeira edição. Está tudo ali mantido, inclusive o prefácio, está tudo ali. Mas ele tem... eu fiz a nova apresentação, que eu vou falar daqui a pouco, e a Sueli Carneiro fez a orelha, né, dessa nova edição. Que para mim é uma mudança importante, né? E aí eu acho que tem a ver com a nova edição, que é um livro que
que é escrita em 2019 e como o mundo mudou, né, de 2019 para cá. Então, é um livro que nasce em 2019, em outro contexto, onde a gente achava que já estava ruim, já estava no pior, imaginava que ia piorar tanto, mas foi escrito nesse contexto, com uma provocação que veio muito, né, eu já contei isso várias vezes, e conto no final também, a partir da nossa ida nos Estados Unidos, minha e da Juliana, no caso, né, minha esposa, aos Estados Unidos, e uma fala do Cornel West, no funeral do James Cone, tudo foi muito emblemático, e eu volto mais provocado a fazer o livro. Então, o livro nasce nesse contexto, em 2019, muito pensando em a gente ir também para os Estados Unidos, voltar para estudar. E aí vem 2020, que o mundo vira, né, do avesso, e tristemente vira do avesso às custas do assassinato de um homem negro, de uma maneira, né, bárbara e vista internacionalmente, mas que surpreendentemente, porque isso é o comum nos Estados Unidos, mas que surpreendentemente, talvez pela estética, né, não é um tiro, não é uma pancada na cabeça, não é um espancamento, é uma coisa muito lenta. Também, né? Que tem outros nesse sentido, né, gravados e tal, mas acho que essa coisa lenta, muito com calma, sabe? Não tem um confronto, não tem uma reação do George Floyd, sabe? Sim. É uma coisa feita que ele tá com a mão no bolso, sabe? É um nível assim de tranquilidade, vendo morrer tranquilamente, com as pessoas em volta e tal. Então, acho que isso é um elemento importante que causa uma explosão antirracista, né, no mundo e em diversos países, em diversos lugares, de várias maneiras, seja fisicamente, né, queimando, ocupando, destruindo, quebrando, que são os mais envolvidos, seja no antirracismo soft, né, de quem está no seu lugar seguro, que contribui cedendo os seus milhões de seguidores no Instagram. Vou ceder aqui esse lugar para uma pessoa preta que, pô, o mundo não é mais o quadradinho preto, né? Que fase que a gente passou. Aquilo ali foi... Tem um amigo, na verdade, ele é colega de trabalho, né, da minha esposa, e fala que ele, né, um homem negro também, que o chefe dele, né, pediu a opinião dele para alguma coisa. Ele, meu chefe do antigo emprego, né, nunca pediu minha opinião para nada e tal. Aí depois ele se ligou que tipo, tinha a ver, sabe, com o George Floyd, tá ali. É isso, cara, virou cafona ser racista, ninguém quer ser racista. Eu trabalhava em Cuiabá nessa época que aconteceu isso. E eu não vou dar detalhes de nada, assim, mas senão vai ficar ruim pra mim. Eu tô cheia de nada de expor hoje aqui, família. Não, deixa quieto. Mas aconteceu de uma pessoa que trabalhava com a gente cometer uma gafe na internet, nessa época, com esse assunto. Uhum. E aí a gente fez uma live. E eu tive que fazer a live, tipo, ajudando o cara. E eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso. E isso foi o início do fim da minha vida. Assim. Tudo começou a acabar depois daí ali. Tudo acabou, Ronilson. A minha vida em 2020, por causa disso também, assim, fez isso. Então, muita coisa aconteceu, né? E aí veio a situação do Carrefour, né? Do Beto e tal, se somando com várias outras ocasiões, eleição nos Estados Unidos, Donald Trump, sabe, na crista da onda, e aí foi desidratando muito, em parte, por causa de todo aquele movimento, dando todo o palco do mundo para supremacistas brancos nos Estados Unidos, virou moda ser supremacista branco nos Estados Unidos. E você estava morando lá. Isso que eu tô pensando, a gente viu isso daqui, você estava lá vivendo isso. Com o apoio do presidente, mais pandemia, no meu caso em particular, uma criança. Então, é um mundo que mudou muito. Então, a nova apresentação, ela fala um pouco disso, né? Como esse livro, que nasce em 2019, atravessou 2020 e chegou em 2024 olhando outras questões e outros desafios a partir dessa agenda. Eu acho que uma coisa, né, que eu cito na nova apresentação, que eu acho que vale destacar, e que acho que tem a ver aqui com a gente, né, com esse
com esse grupo, que é a apropriação da pauta da questão racial e do racismo pelo campo fundamentalista, né, conservador. Quer dizer, uma vez que a questão racial se impôs, né, depois de George Floyd, como disse esse amigo da minha esposa, né, virou cafona ser racista, tu tinha que dar um jeito. Esse campo, né, fundamentalista, ultraconservador, cara, a gente também tem que dar um jeito de falar disso. E passaram a falar mesmo, né? E aí revisitaram todos esses negros conservadores, ultraconservadores, né, dos Estados Unidos, né, que a gente não é igual, vai fazer o quê? Exato. A gente gostaria, né? Tipo, pô, irmão, tu não tá me ajudando, mas fazer o quê? Então, que sempre revisitaram todos esses, né, negros conservadores das ciências sociais e, obviamente, né, da teologia, da igreja, etc., e importaram todas essas ideias dentro do Brasil, né, fazendo curso. E né, reinventaram algumas figuras tipo Martin Luther King, né? Que virou um conservadorzaço. Martin Luther King numa luta inglória com como sofreu sempre, né, nos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos a coisa é diferente, né, porque lá a galera vai para o embate mesmo, né, a graça tem muitos limites. Eu sempre lembro quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu e a Juliana, nós fomos juntos a primeira vez, que foi em 2018, no início, não, minto, desculpa, em 2017, quando eu fui sozinho. E eu fui procurar o Union, né? Que era onde morava, no prédio dos professores, era onde morava um amigo, Cláudio Carvalhais, que foi meu professor e tal. Mas eu não sabia, eu peguei o ônibus, eu soltei no Harlem, sabe? Eu tinha que ir um pouco mais para frente, mas eu soltei no Harlem. E eu fui perguntar, óbvio, pô, tô no Harlem, vou perguntar onde é a Riverside Church, porque o prédio é do lado, né? Mais ou menos no quintal. E isso me marcou muito, que toda vez que eu perguntava, que eu falava da Riverside, e eu falava a igreja do Martin Luther King, sabe? Como uma referência e tal. Aí eu falava a Martin Luther King Church é Dr. King. Todos. Eu perguntei, tipo, mais 4 pessoas, né? À medida que eu ia me aproximando. Todas as pessoas negras me corrigiam. Não era mais Dr. King. A igreja do Dr. King. Então, assim, não é fácil, né? Você vai comprar essa briga e tal, tu faz uma graça ali no meio dos aliados e tal, mas não é fácil. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é tudo uma festa, entendeu? Inclusive essa disputa no campo da teologia, porque isso para mim era realmente muito sério, né? Aqui nos Estados Unidos você tinha um background forte bastante para fazer o contraponto. Você pensa, sei lá, no livro do Bradley, né, que fez tanto sucesso aqui, mais Grita Negra, esqueci o nome do título, né? Mas que fez muito sucesso aqui e tal. Que é isso, que é um pastor negro, conservador, até moderado, tem muito pastores conservadores negros muito piores, inclusive no sentido da denegação, do Martin Luther King e tal. Mas ele é até um cara moderado, mas enfim, conservador, que foi muito instrumentalizado, né, no contexto brasileiro. Com a diferença que no contexto brasileiro, você não tem um contraponto forte assim para poder fazer. Então, se eles têm um canal forte bastante, isso passa. E é isso, né? O Martin Luther King vira um conservador facilmente. O cara branco vai lá, escreve um livro sobre Martin Luther King, revisitando, reinventando, relendo, entendeu? O que é relendo? Eu vou mostrar para vocês que Martin Luther King não tem nada a ver com o que essas pessoas pretas dizem que ele foi. Entendeu? Só que no Brasil isso causa muito estrago. Nos Estados Unidos, ele tem um estrago, mas ele é muito limitado porque você tem um background muito forte que vai dizer, mano, tira isso daí, cara. Tá maluco? Tu não vai falar isso. Quem viu tava vivo até hoje, né? Tu não vai falar isso, tu não vai fazer isso. Você vai ter o Jesse Jackson, entendeu? Que foi a primeira, que foi parceiro do Martin Luther King. Você vai ter as pessoas que estão vivas até hoje, que conviveram com o Martin Luther King, vai dizer, cara, tira isso daí. O Martin Luther King não quis dizer isso, ele não falou isso, ele não quis dizer isso, ele não estava nesse lugar, não era essa a intenção que ele tinha. Você não tem autoridade para falar isso. No Brasil a gente não vai ter, entendeu? Então, no Brasil, se você tem uma pessoa branca muito popular, muito influente, uma grande editora, se ele falar isso sobre Martin Luther King, esse Martin Luther King 63 para baixo, que é o Martin Luther King que todo mundo gosta, que todo mundo quer, é esse Martin Luther King que vai, entendeu? Ninguém quer o Martin Luther King que no funeral do adolescente lá assassinado vai falar, olha, o policial puxou o gatilho, mas quem matou esse adolescente foi cada pastor branco que na igreja, ao invés de fazer a pregação e falar do nosso contexto da segregação, fica falando qualquer coisa da Bíblia abstrata e não toca nesse assunto.
Entendeu? Ninguém vai falar do Martin Luther King que disse que ele estava disposto a desistir, que, cara, não tem jeito. Da onde vem a frase, né? Que as pessoas ficam meio que relativizando, mas da onde vem a frase e a ideia do Luther King o que mais o preocupava eram os brancos aliados, entendeu? É porque ele sabia quem era a Ku Klux Klan, ele sabia quem eram os supremacistas brancos, mas os brancos aliados, cara, tu tá me atrapalhando, que tu fala qualquer coisa, tu não tem imposição, tu é um moderado, quer dialogar com todo mundo e tá dizendo o que eu quero. Eu não quero, entendeu? Meu movimento de não violência não é isso, entendeu? Tanto não é que... Vocês podem me cortar, tá? Você tá falando demais. Não, eu tô amando. São coisas que eu tá vou... falando, a gente tá te ouvindo. Mas é porque tem já falei isso outras vezes, né? Um documentário que é da Nina Simone, né? E eu sempre cito esse documentário, que é da história da Nina Simone, mas tem uma parte desse documentário que ela fala... que eu fiz uma coletânea de reações de pessoas negras famosas quando elas receberam a notícia da morte do Luther King. Então é muito interessante, o Alec Baldwin, toda essa Audre Lorde, então, onde estava e como reagiu. Angela Davis e tal. Então, a Nina Simone tem que ela fala que não é quando ele foi assassinado, quando ela decidiu que ela ia adotar a luta armada. E ela fala assim, cara, esse negócio de manifestação, protesto, não tá dando nada, pô, a gente vai lá, se ajoelha, ora, os caras vêm, desce um cacete na gente, tô fora. Agora eu vou... Pantera Negra, agora é arma na mão. Mas eu tenho que falar isso com o Dr. King. E ela disse que ela, tipo, ensaiou uma semana, assim, cara, como é que eu vou falar pra ele? Que, pô, não dá e tal. Ela disse que ela ensaiou. No documentário ela fala isso. Aí ela tomou coragem, ela foi lá na casa do Martin Luther King, tocou a campainha. Quando ele abriu a porta, assim, aí ela disse que ela esqueceu tudo que ela tinha ensaiado e ela ficou falando qualquer coisa, porque ela falou assim, cara, quando eu falar, ele nunca mais vai querer falar comigo, porque ele não vai aceitar isso. Então eu vou falar qualquer coisa que a gente nunca mais vai se ver. Então ela saiu falando um monte de coisa e tal. Aí começou a chorar, falar, você é maluco? Fica apanhando à toa, não sei o que. Cara, ela falou muito. Aí disse que quando ela terminou, o Luther King falou, irmã, tá tudo certo. São muitas formas de vencer a luta que a gente está travando. Eu vou continuar nessa, você continua nessa e nós continuamos juntos. Eu te abençoo. Tá tudo certo. Aí ela é? É isso, então? Aí, tipo, abraçou ele e começou a chorar, tipo... então tá tudo certo. Inclusive, eu tô falando isso para dizer que, inclusive, porque tentam colocar o Martin Luther King nesse lugar de um cara que, assim... Cara, a luta armada é incondicional. Martin Luther King nunca aceitaria isso. Era um cara do diálogo. Não, cara. Martin Luther King era um cara que entendeu diversas formas de fazer o enfrentamento de uma mesma luta. Martin Luther King nunca deslegitimou, sabe, a adesão. Não estou dizendo que ele foi se ele tivesse sido, ele teria pego uma arma e tinha feito. O que eu quero dizer é que ele sempre entendeu que a desgraça da democracia não estava em quem aderiu à luta armada. É quem levou a democracia a tal lugar para as pessoas negras que não havia outra opção para algumas pessoas que não fosse a luta armada. Entendeu? Senão nem vivo estaria. Né? Senão nem vivo estaria, a família não estaria viva. Então isso sempre foi uma coisa importante, que ele respeitava como uma coisa importante. E à medida que o tempo passava, sabe, a bomba lá, né, que matou as 3 meninas e tal, que aliás é uma história também interessante, porque a mãe da Angela Davis era dessa igreja e ela liga para Angela Davis, que está exilada na França, para dizer que, olha, colocaram uma bomba aqui, mataram 3 crianças aqui, né? Então essas histórias estão muito, muito conectadas. Então e tudo isso é depois de 63, 65, aquela coisa maravilhosa do ato pelos direitos civis. Todo mundo tenta isolar esse Martin Luther King porque ele está completamente em desacordo com essa tentativa moderada, tolerante, sabe, desse nível de radicalismo, de fundamentalismo que violenta as pessoas negras. Então isso sempre foi muito prejudicial para o Brasil. Então para o Brasil eu acho que isso é um risco incrível, sabe, essa absorção do fundamentalismo desses ultraconservadores da temática da questão racial, porque é isso, é levar a questão racial
para o individualismo, para a questão do pecado individual. Como é que você resolve isso? Cara, se converte, fica de boa, Jesus vai mudar teu coração, tu vai deixar de ser racista, acabou, mano, acabou a desigualdade. Só que não é, entendeu? Não é. Tá tudo certo com Deus. Não tem a ver só com... não é pecado individual, é uma coisa que está na estrutura. É um legado colonial, escravocrata, que forja como nós somos enquanto sociedade. Então, vai fazer o quê? Vai mudar o mundo convertendo todo mundo? Pô, meu irmão, vamos olhar para a realidade? Você não vai converter todo mundo. Então, enquanto você não converte todo mundo, como é que a gente faz para isso não continuar matando as pessoas negras que está matando nesse país? E quanto mais converte, pior fica. Não tá adiantando muito, né? E é por isso que você escreve. Não. Essa é uma das motivações, mas especificamente é reconhecer o papel e a importância da teologia negra. E o que eu quis fazer nesse livro foi tentar facilitar o trabalho que eu tive. Porque eu, para poder me inteirar da teologia negra, eu tive de ir a muitos lugares, ler muitas coisas variadas, diferentes, de referências em lugares diferentes e de obras que não se conectavam. Então, para mim era importante como que eu juntaria Mbembe, Fanon, Milton Santos, Lélia Sueli com, sabe, James Cone, Kelly Brown Douglas, Desmond Tutu, Alan Boesek, John Beach, etc. Sabe? Então, qualquer um que quisesse fazer isso, eu sofri muito. Então, o livro é um pouco... Cara, teologia negra é uma coisa muito fundamental e tem um diálogo extremamente importante. É uma ciência social, vamos colocar assim, muito sofisticada nesse sentido, sabe? Para o povo negro. Então, eu queria que o livro fosse uma introdução, quem quer entender o quão importante a teologia negra eu queria deixar um livro que mostrasse isso. Que fosse um ponto de partida para que as pessoas soubessem para onde ir. Então é importante ler isso aqui, é importante ler James Cone, ok, mas, cara, ao mesmo tempo você está no Brasil, não faz sentido você ler James Cone se você não lê Muniz Sodré, sabe? Se você não lê Clóvis Moura, se você não lê Sueli Carneiro, e como você vai construindo esses diálogos. E a outra é que tem um gap muito importante entre a nossa luta, a história, povo negro, da luta negra no Brasil, e o Caribe, por exemplo, sabe? A gente não sabe nada de Caribe, né? Por acaso a gente sabe de Fanon, porque Fanon virou o que é. Mas a gente não sabe nada de Caribe. Na verdade, a América Latina a gente não sabe, né? A gente já está meio que isolado para a América Latina. Mas eu acho que esse gap, assim, e o Caribe tem um papel tão importante, sabe? Onde está o Haiti, onde está a Demerara, onde está a Jamaica, enfim, a Trindade e Tobago, onde está a Martinica, né? Que gerou tanta gente importante, Glissan, Césaire, etc. Então, eu acho que esse gap também de ajudar a gente a olhar para o Caribe e falar, cara, tem uma semente importante aqui, como um hífen entre o continente africano e as Américas, né? Perfeito, muito bom. Então, compre o livro, leia o livro. O trabalho foi feito, né? Me ajuda a deixar a herança para a Olivia. É isso. E falando em Olivia, vamos entrar agora no próximo bloco, que é o De Frente com Novas, estreando aqui nesse canal. Inclusive, inscreva-se, curte esse vídeo se você está gostando. E aí, a gente quer saber, um teólogo. James Cone. Uma teóloga. Maricel Mena Lopes. Um teólogo branco. Essa eu quero ver. É bem difícil. Eu ainda fico com o Leonardo Boff, sabe? Muito bom. Vai? Uma teologia que não faz o menor sentido. A teologia deles, a teologia hegemônica, não faz o menor sentido. Teologia universal. Qualquer teologia que se propõe como universal não faz sentido. Os crentes são? Pode falar que não pode, né? Pode falar o que você quiser aqui. Difícil, Bruno. Difícil. Eu concordo. Os teólogos e teólogas são? Uma chave importante. As pessoas negras são? O arcabouço do mundo. E a Olivia é? Tudo, cara. A gente precisava dessa no final. Olivia é tudo, cara. 4 anos, o mundo inteiro tá naquela criança de 4 anos. Que coisa, né? Muito bom. Que bom, que bom. Começamos com esse teólogo e terminamos com esse pai apaixonado pela Né? vida. Apaixonado Que de coisa demais. boa. Vamos.
Muito bom esse nosso Amei. papo, muito bom te receber. Obrigado pela generosidade de compartilhar tanta coisa bacana com a gente e com a nossa audiência do Toda a Gente, né? Sim. Eu que agradeço e assim, quando a gente chega, a gente vê que o tempo é pouco, né? Porque a gente... Aham. Cara, mas tem tanta coisa. Tem muita Não, eu tenho muita Tinha que ter o pergunta De Frente também. com Novas e depois o Fofoca com Novas. Pra gente poder conseguir A gente separar, entendeu? precisava É desse verdade. mesmo. Vem aí. Pra gente Olha, poder conseguir separar, porque... a gente já vai te mandar um outro convite, então. Pode Aí ser, você a gente vai volta te mandar de novo, outro. Muito bom. A gente termina esse episódio, geralmente, semeando um sonho. Então, a última pergunta do De Frente com Novos é... Qual é o seu sonho? Cara, eu vou repetir o sonho que eu repito pra Olivia, porque ela sempre me pergunta, papai, qual é o seu sonho? Eu falo que meu sonho é viajar muito e conhecer muito novas coisas com ela e com a Juliana. Isso é- Ai, que legal. delícia. É isso. Meu sonho é mais teólogos negros, mais teólogas negras, mais pessoas negras. Vamos, pessoas negras. Nesse clima agora. Go, go, go! Go, go, go! Eu não tava preparado pra compartilhações. Você tem algum, Lulu? Cara, eu acho que o meu sonho é que isso que a gente tá falando chegue em mais gente, assim. Chegue em São Gonçalo, chegue em Santa Isabel. A toda a gente. Chegue a toda a gente, exatamente. Chegue em Santa Isabel, chegue em Caxias, chegue em Cuiabá, chegue Nome em de Campo Jesus. Grande, enfim. Onde a gente estiver, gente preta, que a gente se reconheça, né? A nossa Uhum. potência e na teologia que é do nosso povo também. Pois é, Amém. acho que o meu sonho é isso, que a gente tenha registros históricos que inspirem a gente. Eu sempre falo, quando chega nesse negócio do sonho, eu falo assim, nossa, de a gente inspirar, se inspirar. Mas eu sonho que você escreva mais, que a Lulu escreva também, Sim, entendeu? o Vamos Machado nas coisas. escreva, o Machado. Quero escrever. Pois é isso. Eu espero que a gente consiga colocar no papel mais um monte de inspiração que mude e seja um sopro do espírito na vida das pessoas, assim como esse livro foi na minha, na vida da Lulu, da minha mãe dela. É, com E de certeza. tanta gente pelo Brasil. E o nosso sonho é que você volte na semana que vem, daqui a algumas semanas, pra olhar o que tem de novo e o que passou e você ainda não assistiu, tá bom? Você é sempre convidado pra voltar e ouvir os nossos episódios e compartilhar também com as pessoas que você acha que vão gostar desse papo que a gente teve aqui hoje. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Tite Setúbal, que tá sempre apoiando a gente no podcast. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Valeu!